Parece ter sido Eratóstenes, no século III a.C., que primeiro propôs o sistema de duas coordenadas geográficas, uma grelha de latitude e longitude, para determinar a posição de um lugar à superfície da Terra. Enquanto o cálculo da latitude não oferece desafio de maior, para tal bastam simples observações astronómicas, a determinação da longitude é muito mais complicada. Além disso, as técnicas para estimar a longitude em Terra, já conhecidas desde a Antiguidade, não funcionam quando o observador está em alto mar. Note-se que um dos aspectos mais fascinantes da expansão marítima europeia dos séculos XV e XVI, que ainda hoje causa perplexidade a muita gente, se deve ao facto de essas grandes viagens não terem recorrido ao conhecimento da longitude. O mundo foi explorado e cartografado pela primeira vez em toda a sua extensão sem recurso à medição da longitude dos lugares. Foi nas primeiras grandes viagens oceânicas, no século XV, que a latitude começou a ser medida no mar, utilizando versões simplificadas dos instrumentos da astronomia terrestre, como os astrolábios e os quadrantes, e também tabelas muito simples com a posição dos corpos celestes. Antes destas viagens, a posição do navio era determinada pelo método de rumo e estima. O rumo era fornecido pela bússola marítima, ou agulha de marear, e a estima era o cálculo mental da distância percorrida ao longo de um percurso. Contudo, as diferenças fornecidas pela agulha de marear eram afetadas pela declinação magnética, ou seja, o norte indicado pela agulha não coincidia em geral com o norte geográfico. Por outro lado, a estimação do caminho percorrido era pouco rigorosa, considerando os variados fatores que influenciavam a velocidade do navio. Desta forma, situar lugares nas cartas náuticas resultava em posições de latitude bem determinadas, mas em posições de longitude e distâncias incorretas. A isto se deve o facto de as cartas apenas indicarem a latitude e mesmo assim este registro só começou a aparecer após o ano de 1500. Assim, o problema de conseguir medir, ou pelo menos estimar a longitude das viagens marítimas, tornou-se uma questão científica premente. Apesar de se conseguir determinar a longitude por meio de observação de eclipses desde a Antiguidade, estes processos não tinham grande utilidade em navegação, por estarem dependentes da ocorrência de fenómenos pouco frequentes. Eram precisamente estas necessidades da navegação que conferiam caráter de urgência à descoberta de uma técnica eficaz de medição da longitude. Consequentemente, em 1514, o alemão Johannes Werner propôs usar a distância angular entre a Lua e outros corpos celestes para o efeito, mas revelou-se ser um método pouco rigoroso por limitação dos instrumentos da época. Nesse mesmo ano, João de Lisboa propôs o Tratado de Marear, o uso da variação da declinação magnética, facilmente medida a bordo. Supunha-se na altura que a declinação magnética era proporcional à longitude, mas Dom João de Castro viria a mostrar que esta hipótese estava errada, baseando-se em medições feitas na sua viagem à Índia em 1538. Uma nova proposta baseada no mesmo princípio foi feita em Portugal no século XVII, pelo padre jesuíta Cristóvão Bruno, que sugeria o cruzamento sobre a carta náutica de paralelos de latitude com linhas de igual declinação magnética. Esta ideia viria mais tarde a ser desenvolvida por Halley no século XVIII. No entanto, ainda no século XVII, Galileu propôs, com a ajuda do telescópio, o uso das luas de Júpiter como um relógio universal, mas os problemas associados à sua implementação a bordo frustrariam o seu uso em navegação. Este problema da medição da longitude em alto mar persistiu ao ponto de, no início do século XVIII, quando praticamente todas as costas do mundo já haviam sido cartografadas, ainda não se conseguia medir a longitude no mar. O método que finalmente haveria de resolver esta dificuldade seria o da medição do tempo local e a sua comparação com o tempo de referência. Considerando que a Terra demora 24 horas a fazer uma rotação completa em torno do seu eixo e que o tempo em cada lugar é função da posição do Sol e da esfera celeste, nesse preciso lugar,
É fácil de entender que a diferença entre os tempos locais está diretamente associada às suas diferenças de longitude. Isto é, a cada hora de diferença entre os tempos locais corresponde uma diferença de 15 graus de longitude, que é obtido a partir da divisão dos 360 graus esféricos por 24, ou seja, as 24 horas do dia, que nos dá 15 graus. Assim, se for conhecida a diferença horária entre dois locais, saberemos a diferença de longitude entre si. Finalmente, o relojoeiro inglês John Harrison teve sucesso com um relógio de molas, o primeiro cronómetro marítimo, em que os problemas associados à sua utilização em condições adversas foram resolvidos por expedientes mecânicos engenhosos. É interessante constatar que algo para nós tão vital como a segurança da navegação marítima e a descrição geográfica do mundo só foram possíveis através do desenvolvimento de técnicas e de práticas cujos intervenientes eram pessoas de baixa condição social e científica, cartógrafos, pilotos e até relojoeiros.